Boa noite, a paz do Senhor. Tem homem aí? Levanta a mão assim, o homem, levanta a mão, fala assim, É isso aí. Se filmar e mandar para sua mulher, vai ser legal, né? Bom, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, poder compartilhar com vocês esses momentos. Hoje é o segundo evento de homens que eu falei num pela manhã, e estou tendo a honra de estar aqui com vocês agora à noite. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu quero começar no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no verso 14. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 14, nos diz assim: Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Olhe para mim, pois eu quero conversar um pouco com você sobre a importância de nos posicionarmos mediante aquilo que somos capazes de fazer. Esse é um texto que nos mostra nitidamente que o nome de Deus e o de Davi estava atrelado. E Deus está tendo uma conversa com Davi. E a conversa é o seguinte: estão falando, Davi, blasfemando ou falando mal a meu respeito por sua causa. O meu nome e o seu está junto. E a sua postura, o seu feito, aquilo que você decidiu fazer, fez com que as pessoas falem mal a meu respeito. É como se Deus estivesse dizendo a Davi: se você não se preocupa com o seu nome, eu me preocupo com o meu. É mais ou menos isso. E isso é muito importante nós observarmos para entendermos a postura que precisamos ter como homem em qualquer lugar, em qualquer ambiente que estejamos. Que venhamos entender que tudo o que eu estou fazendo, se eu estou negociando, se eu estou lidando com minha esposa, se eu estou lidando com meus vizinhos, com os meus amigos, tudo o que eu estiver fazendo, inevitavelmente, Deus está comigo. O nome dele está atrelado ao meu. Uma postura decente, digna, correta, fará com que o nome dele seja glorificado. Fará com que as pessoas digam bem a meu respeito, a respeito da minha família, a respeito, certo, da minha igreja, a igreja que eu pertenço, até mesmo do pastor, mas principalmente a respeito de Deus. Sustentar tudo isso só é possível, obviamente, pelo conhecimento da palavra de Deus, mas através da oração. De pedirmos a Deus que nos dê força para enfrentarmos todas essas adversidades, todos esses obstáculos que surgirão no nosso caminho, tentando fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado pela nossa postura. Essa é uma palavra que ardeu no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, porque se nós colocarmos em prática, nós vamos tornar nossa vida mais suave. Esse é o meu propósito. Minha oração hoje, para aquilo que eu desempenhei, estou desempenhando, é: Senhor, que eu seja útil aos homens que eu vou falar. Que eu seja útil para o Senhor, para que o Senhor me use, para que pessoas possam sair melhores do que entraram nesse ambiente. Posso ouvir um amém? Então, o homem é criado na narrativa bíblica, no versículo 26 do capítulo
1 de Gênesis. Mas antes do homem ser criado, um sistema é estabelecido, que se nós formos capazes de observarmos com cuidado e obedecermos, e por mais que enfrentemos dificuldade para colocarmos em prática, entendamos que através da oração isso é possível. Podemos tornar a nossa vida mais suave. Eu me converti em 1992. Basicamente, eu só conhecia na época uma prima que era evangélica. Não havia mais ninguém na minha família. Eu não sabia basicamente nada a respeito de Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de obediência, até mesmo de fé. Eu fui entrar numa igreja evangélica pela primeira vez com quase 20 anos de idade. Então tudo para mim foi muito novo. Consegui pegar toda essa estrutura de Deus, que poderia me tirar de uma família de vergonha, de uma estrutura disfuncional, e poder me dar dignidade, poder me dar condições de construir um lar, e mais do que isso, poder ser homem para construir uma família, cuja qual meu pai fracassou 8 vezes ao tentar fazê-la. Para você ter noção, meu tio que me criou disse para minha namorada, que hoje é minha esposa: esse menino não vai longe não, isso não tem futuro, isso não tem onde cair vivo, não é nem morto, pensa numa vida difícil. A gente dormia às vezes 2 numa cama só, era tão desafiador que nós sonhávamos o mesmo sonho, não tinha nem espaço para 2 sonhar não. A casa que eu morava, até o sol para entrar, a gente tinha que sair. Era um negócio desafiador, certo? Mas eu acreditei que era possível, e mais do que isso, comecei a colocar a palavra de Deus, certo? Na minha vida. E aí eu fui conseguindo vencer os obstáculos. Eu fui num evento, eu e o pastor Subirá, lá no Japão. E numa das igrejas, para falar para jovens, devia ter uns 200, 300 jovens. E aí, foi fazer meio que um talk show, e as perguntas eram para o Subirá e para mim. E primeiro selecionaram o Subirá, e eu estou lá quieto, preocupado com a teologia, um homem tão sábio. Eu falei, aqui eu vou me lascar. Quando de repente, as perguntas foram: você já tem problema com pornografia? Subirá, não. Casou virgem? Sim. E foi perguntando tudo para o Subirá. E eu descobri que ele devia ser quase anjo. E uma coisa eu pedi ao Senhor: Senhor, troca as perguntas para mim. Porque se vier as mesmas, eu fazia mulher de Tabatinga. Nós fazia mulher de barro, de onde eu venho, mulher de barro. Literalmente, parecia até Deus fazendo homem. Fazia mulher e fazia amor com a mulher de barro. E vocês pensam que vocês pecavam? Pecado de vocês era tocar campainha na casa do vizinho, não é verdade? Eu vim de onde pecado era pecado mesmo, um troço bom, com força. Não é essas coisinhas leve não, tá certo? Então eu tive que aprender a colocar essa palavra na minha vida, para que ela pudesse me dar a chance de vencer, para que eu pudesse fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque eu vi meu pai, certo, inúmeras vezes tentando entrar na igreja e não conseguindo sustentar por muito tempo. Por final, ele morreu membro de uma igreja que eu era pastor. Eu tive o privilégio de pastorear meu pai e de vê-lo partir para o Senhor. Mas ele nunca conseguiu uma consistência. Porque a caminhada de fé, queridos, não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. Entendeu? Não é um troço para fraco, não. O bagulho é doido. E nós somos carioca, meu filho. Se cair, cai atirando. Mas não entrega os pontos. Tá certo? Nós somos macho. Posso ouvir um amém? Amém. É isso aí, macho mesmo. Cerol fininho. Até o nosso lado feminino gosta de mulher, é lésbica. É ou não é verdade? O bagulho é doido. É isso aí, pode aplaudir.
Mas vamos lá. Eu peguei algumas coisas que atraíram a minha atenção, que precedem um homem, mas me parece que é um ambiente, certo? Que Deus idealizou para que nós pudéssemos viver. Se aplicarmos isso na nossa vida, ok? Não negligenciarmos nenhuma dessas estruturas, provavelmente vamos conseguir suavizar, não eliminar todos os problemas. Jesus disse, no mundo teríamos aflições, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, na ótica divina, o sofrimento é pontual e a vida é abundante. Se você está com sofrimento abundante, certo? E vida pontual, você está com os polos invertidos. Então, você assim vai uma vida muito boa e de vez em quando dá uma sofridinha, para não perder o hábito. Tá certo? Mas tem gente que está numa vida desafiadora. Então, eu peguei algumas coisas, certo? E eu quero orar no final, mas Gênesis 1:1. Preste atenção. Como é que essa história começa? Me parece que ela é uma boa, certo? É um bom norte para que o ser humano consiga conduzir sua vida. Lembre-se, o homem entra nesse cenário descrito no versículo 26. E o que tem até o versículo 25, que pode nos nortear um estilo de vida, num ambiente cujo qual Deus chamou de paraíso, extremamente organizado, foi o que Deus estabeleceu para que o homem chegasse. Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio cria Deus céus e terra. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não ajuntei tesouro nessa terra, onde ladrão, traça e ferrugem pode corroer, mas ajuntai tesouro no céu, onde ladrão, traça e ferrugem não corroem. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta, certo? Ou que proveito tem em obedecer aos homens e não a Deus? Note que aqui nós temos uma base. Se nós fundamentarmos a nossa vida e entendermos que primeiro vem o céu, depois vem a terra. Nossa prioridade é obedecer a quem? A Deus. Você pode notar que independente de como as pessoas olhassem para os reis, seus súditos, ok? Seus assessores, como o rei se via, como as nações vizinhas viam os reis que pertenciam ao Senhor, a frase sempre é a mesma. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agradar a Deus para nós é prioridade. Por quê? Porque o céu vem antes da terra. As coisas terrenas são importantes, sim. Mas é importantíssimo nós entendermos que para nós mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se entendermos isso e colocarmos isso em prática, você vai fazer um negócio? Vou fazer um negócio, está lá, está tranquilo. Mas o que Deus pensa a respeito desse negócio? Como é que Deus enxerga? Não interessa o quanto eu vou lucrar, se me é lucrativo, se vai me dar visibilidade, se vai me... Não. A primeira coisa é, isso está dentro do padrão de alguém que serve a Deus? Se está, eu estou dentro. Se não está, não interessa o quanto vai me lucrar. Eu estou fora. Porque agradar a Deus precisa ser a nossa prioridade. Agrada a Deus o jeito que eu trato da minha mulher. Pare e pense. Às vezes conviver com mulher é difícil. Certo? É desafiador. E eu tenho até dificuldade de orar a Deus para falar da minha. Porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou é meu sogro. Porque é o tempo inteiro defendendo minha mulher. Calma com ela, paciência com ela. Certo? Eu não sei o que essas pessoas têm. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, sim ou não? Sara era obediente a Abraão, sim ou não? Obedecia Abraão. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia. Mas quando você olha, parece que é o contrário. Porque Deus falou com Abraão. Abraão, você vai ter um filho da Sarinha. Sara falou o quê? Deita com a egípcia. O que Abraão tinha que falar? Não vou deitar, maluca. Não vou deitar. Tudo bem que a egípcia devia ser uma garotinha nova. Era para gerar um filho, devia ser gostosinha. Não é verdade? Abraão deve ter olhado e disse,
Vou fazer esse sacrifício, Sara, vou fazer esse sacrifício. Você está rindo? Mas é verdade. No meio da festinha do Isaac, Sara se aborrece e diz a Abraão: manda essa mulher e esse menino embora. Eu não sei quem obedece quem. Porque para mim é Sara que manda no Abraão. Mas deixa isso quieto. Você está rindo, mas é sério. Mas é importante nós entendermos que agradar a Deus para nós é prioridade. Porque no princípio criou Deus, céu e terra. Amém? Onde você esteja, fazendo o que for, esteja perto da sua mulher, dos seus pais, do seu pastor, você pode estar longe de todo mundo. Eu sempre digo, quando você for fazer algo de errado, normalmente você faz como? Pode não ter ninguém. Quando você for fazer algo de errado, faz assim, ó. Não ia fazer, não. Eu estava só pensando, fui ver se o senhor estava aí, mas está, né? Aliás, está sempre. Quer se dar bem na vida, obedeça a Deus. Fala para quem está do seu lado. Quer se dar bem na vida? Obedeça a Deus. Isso, é Deus sempre em primeiro. Posso ouvir um amém, homens vencedores? Isso aí. Em qualquer ambiente, Deus sempre virá primeiro. Olha só, vamos adiantar. Céu primeiro, terra depois. Agora, e disse Deus, haja, olha só. Primeira coisa que Deus vai criar aqui, a luz, luminosidade. Eu gosto disso, Deus chamando a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Me parece que apesar de não precisar, nos oferece um modelo, assim como Cristo ofereceu em diversas áreas, no batismo e em diversas outras. Mas o princípio da fé, chamando a existência aquilo que não existe como se já existisse. Porque para vivermos nessa terra bem-sucedido, tem coisas que vamos poder resolver com o nosso dinheiro, com as nossas conexões, com os nossos recursos, mas tem coisas que somente a fé pode resolver. Então é importante entender, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O único ser vivo que dele é requerido a fé é o homem, não tem mais ninguém. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Tudo é possível àquele que crê. É sempre assim. Mas é uma exigência nossa. Porque se eu entendo que o céu vem primeiro, a terra vem depois, e eu creio que Deus está no controle de tudo, provavelmente a minha vida vai ser um pouco mais suave. Mas observe, e disse Deus, haja luz. Luminosidade, clareza, conhecimento. Se queremos ter uma vida mais suave, é importante que você coloque luz, clareza. Vou te dar um exemplo disso. Olha só, o Jacó estava com um problema com o irmão dele, com Esaú. Aquele litígio, aquele problema lá. Aí ele viaja para a terra do tio, do Labão. Chegou lá, o que ele viu? Uma mulher. Porque os homens da Bíblia, tudo mulherengo. Os caras gostavam, cerol fininho. O Abraão tinha 100. Pegou a Sara com 90. Eu tento imaginar isso na minha cabeça. O Abraão falando, Sara, estou indo aí. E Sara falando, vem, mas vem devagar, meu velho. Olha, na verdade. Você está rindo, às vezes, de você. Que você não pega ninguém. É assim. Mas olha só. O Jacó, ele foi trabalhar para o sogro, sim ou não? Sim ou não? Mas qual é o problema de Jacó? Clareza. Conhecimento. Ele trabalhou 7 anos para casar com a Raquelzinha. 7 anos. Pensa, olhando para Raquel, pensando, pegar essa maluca. Uma hora eu pego. 7 anos depois, já não tinha luz elétrica, o Edson ainda não tinha nascido. Botaram a mulher numa tenda, ele estava tão... Quem nem viu. Devia ter bebido também alguma coisa. Pegou, quando ele acordou de manhã,
Não era Raquel, era Lia. Lia tinha meio que um olho para arquibancada, o outro para geral. Era meio bagunçadinha, certo? Mas pior, ele já estava casado, sim ou não? Sim. Aí ele foi falar com o sogro: olha, Labão, mulher errada, maluco. Labão falou: não, meu filho, não é assim que a gente faz aqui na minha terra. O que faltou nisso? Luz. Hoje a vida de muitas pessoas são um caos, porque tudo que vai fazer não tem claridade, não tem conhecimento. Vai montar um negócio, bota luz antes de colocar o dinheiro. Você está entendendo? Vai estabelecer um relacionamento, ilumina primeiro. Eu gosto de construir meus relacionamentos assim, de forma gradativa. E tinha um cara, que ele é amigo de um amigo meu. Então ele já veio com uma referência boa. Mas aí eu quis analisar. Aí ele me chamou para mim numa festa com ele. Aí eu falei: pô, boa oportunidade de eu ver esse cara, saber o mundo que ele frequenta, para ver se dá para ser meu amigo. Certo? Colocando luz, clareza. Cheguei no lugar da festa, irmão. Eu já estranhei, porque as mulheres só levaram uma parte da roupa. Umas donas, umas cavalas. Eles estão filmando isso, tá passando? Não é cavala não, é ovelhinha. Aliás, esse dia lá perto de casa, eu sou pastor agora, Dilton. Eu vi uma irmã vindo na rua lá em Xerém, já volto já para... E quase sem roupa. Eu falei: é minha ovelha. Falei: não, será que é? Não. Falei: alguém tosquiou. Mas escute só, eu estou na festa, porque é obrigação minha escolher minhas amizades, escolher meus relacionamentos, colocar luz nos meus relacionamentos. Você está entendendo? Em tudo aquilo que você vai fazer, ilumine, porque não vai dar problema. Olha o que o Jacó fez. Não botou luz. E ele também não devia ser boa pessoa não, pastor, porque o cara trabalha 7 anos no meio dos outros e ninguém dá uma dica. O cara também devia ser ruim de gaiola, não é verdade? Ô Jacó, ou então o nego estava tudo afim. Eu falei: vou botar esse cara na furada. É porque é assim, eu não vou brincar. Falta de luz deu problema para Josué com os gibeonitas. Todas as vezes que as pessoas não iluminam, você quer caminhar numa igreja, coloca luz no pastor, coloca luz na teologia, observa tudo. Você está entendendo? Quanto mais claridade você colocar, menos problema você vai enfrentar. É assim que funciona. Hoje muitas pessoas têm problema com clareza. Esse dia o cara queria montar um restaurante árabe lá em Xerém, porque não tinha. Pastor, você não acha que é um bom negócio? Aqui não tem. Eu falei: por que você acha que não tem? Não, eu acho que vai dar certo. Eu falei: maluco, tu conhece um árabe aqui? Isso aqui não é Gaza, rapaz, sossega. Então as pessoas não sabem nada de mulher e quer casar. Entender cabeça de mulher, e entender como mulher funciona. E esse negócio. Meu filho, vai descobrir quanto custa. Ter mulher é um negócio desafiador. E mulher, só tem homem, né? Mulher é igual piscina, um investimento muito alto por pouco tempo que você passa dentro. Não aplaude, não. Eu não estou... Olha aqui para mim. Olha. Tudo que você vai fazer, coloque luz. Quanto mais luz você coloca, menos problema você tem. Então aprenda a viver. Entendeu? Que primeiro vem o céu, depois vem a terra. Se vamos viver bem, vamos precisar de fé. E vamos precisar de muita luz. Ilumina tudo que você vai fazer. É amizade, relacionamento. Eu morava com minha tia e às vezes meninos iam me chamar para sair. E aí minha tia falava assim comigo: Cláudio,
vai lá botar uma camisa, ou vai lá fazer. Sempre que ia alguém lá, minha tia nunca me deixava sair, sempre mandava eu ir fazer alguma coisa lá dentro. E depois de um tempo eu notei que enquanto eu ia, ela investigava com quem eu estava saindo. Como é que é seu nome, meu filho? É filho de quem? Você mora onde? O que eu vi é que minha tia estava procurando iluminar, entender com quem eu estava andando, certo? Que tipo de referência eu estava pegando para mim. A vida se torna muito mais suave se tudo aquilo que você for fazer for sempre bem iluminado, bem claro. Isso evita uma série de problemas para a sua vida. E note que isso precede a criação do homem. Tem luz. O próximo passo é tirar da água o solo. Agora surge a terra seca. Um ambiente firme, sólido, para que Deus coloque as coisas. Num ambiente claro, onde a fé está presente, onde o céu vem primeiro e a terra depois, agora vem uma base, uma firmeza. Olhe bem, quer construir uma casa firme, construa sobre a rocha e não sobre a areia. Mas se eu construir a casa sobre a rocha, construindo sobre a rocha, as mesmas adversidades que vêm sobre a casa da areia, também vêm sobre a casa na rocha. A diferença é a estrutura. Se nós queremos ter uma vida decente, precisamos construir em ambientes, vai colocar seu dinheiro, é isso? É o futuro de sua família, é isso? Então, como é que você trata esses ambientes? Pare, você precisa de luz, mas de ambiente firme, forte, certo? Para quê? Para durante as adversidades, a sua casa não cair, a sua família não cair, os seus recursos não caírem. É assim que funciona. Eu estou no ministério, sei lá, talvez de 2011 ou 12, acho que 12 ou 13, que eu fui a primeira vez, o pastor Silas me levou meu ministério para um outro nível, certo? Eu nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Se alguém disser isso para você, é mentira. Eu desafio, aqui ou em qualquer lugar, alguém dizer, o pastor Cláudio pediu R$1 para cobrar, para pregar em qualquer lugar. Não estou dizendo que eu não ganho oferta. Ganho e ofertas muito generosas. Agora dizer que eu, Cláudio, já pedi R$1, 2, 5, 10 para pregar, é mentira, certo? Mas eu posso te dizer, depois de esses anos, talvez 17 anos de ministério, eu posso dizer a você, eu construí uma estrutura que se hoje me acontecer alguma coisa, eu não posso mais pregar, não posso mais... A minha família está toda resguardada, toda segura, porque eu aprendi a construir as coisas em ambiente firme. Minha fé, a Bíblia me diz uma coisa, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou ficar de pé. Então, se você vai construir alguma coisa, construa num ambiente firme, forte. Você está entendendo? Inabalável, é assim que tem que ser. Se nós seguirmos essas estruturas, inevitavelmente, nós vamos levar uma vida mais tranquila. É assim que funciona. Agora, vamos lá. Eu já sei que o céu vem primeiro, a terra vem depois, né? Eu vi a importância da fé, da luz e das bases de construir a minha vida num ambiente firme e forte. Agora, a flora vai surgir. Por que será que Deus não fez as árvores logo depois da luz? Porque não tinha nada firme. Note que a criação, ela segue, certo? Uma base, onde uma coisa, que precede a outra é altamente importante. Não haveria flora se não houvesse luz. Não haveria flora se não tivesse uma base. Agora as árvores, certo? As plantas, elas vão surgir. E o que elas são, na verdade? A construção está em andamento. Agora Deus cria os animais.
Mas isso, observe, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Criou a flora e criou sol e lua e estrelas. Ele cria 2 astros de governo, um para governar o dia, outro para governar a noite. Olhe bem, eu quero fazer uma aplicação aqui sobre dia e noite. Governo quando as coisas vão bem durante o dia. Você está com saúde, emagreceu, ficou bonito, comprou um carro, pode ter uma casa de praia, pode ter uma casa de campo. Agora as coisas estão bem. Vai tudo muito bem para você. É dia, é favorável. Você agora é desejado, é cobiçado. Agora, mulheres olham para você por causa da sua postura, daquilo que você alcançou. Mas a pergunta é, há governo em você durante o dia? Você consegue governar suas emoções, ter o controle da situação, quando as coisas vão bem? Quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que é importantíssimo que nós venhamos a governar os momentos favoráveis. Conheço muita gente que ganhou dinheiro demais e agora tem que ir para a casa de praia nesse domingo, na próxima vai para a casa de campo, agora não dá para ir mais porque tem que ir no churrasco, porque agora entrou para um ambiente da sociedade onde ele é extremamente convidado, não tem mais tempo para Deus, para a igreja, não tem mais tempo para nada. As coisas, cresceram tanto e foram tão favoráveis que as pessoas perdem o controle. Esse dia eu fui falar com um rapaz, amigo, Xerém. Eu falei, pô, cara, você é um cara tão legal, tão bom, rapaz. Você precisa receber Jesus para mudar a sua vida, para restaurar a sua vida. Aí ele falou, pastor, meu problema é mulher. Eu falei, cara, tu tem que ter governo. E ele é um cara legalzinho, mas a mulher, eu conheço que eu moro em Xerém ainda não é um lugar tão grande. A mulher que ele estava pegando, nem era tão assim. Como é que eu vou dizer? Não era assim uma motivação para ir para o inferno. É uma mulher ruim, pai, ruim mesmo. Eu falei para ele, cara, você não... Pela mulher que você pega, larga isso, rapaz. Você não é mulherengo, você é o Ben 10. Não é verdade? Você bate no braço, sai um monstro. É assim que funciona. Governar. Você está entendendo? Ter administração da sua vida de dia e ter lua para a noite. Ter governo quando as coisas vão mal, quando o desemprego chegar, quando a doença chegar, quando o problema no casamento chegar. Você vai ter que ter governo, senão o divórcio chega. Se você não tiver como administrar o comportamento incoerente e incorreto de um filho durante um período de insanidade, como é que fica? Você vai botar para fora? Governar a vida, seja de dia, seja de noite. Está tudo bem, eu tenho governo. Está tudo mal, eu tenho governo. E aprender a governar a vida. Quando nós olhamos a estrutura, observe bem. Ela segue toda, Vamos voltar lá? Céu primeiro, terra depois, fé, luz, base, as plantas, o governo. E deixa eu colocar os animais agora. Eu não sei se você reparou, mas aqui nós temos um ambiente de sustentabilidade. Isso é extraordinário. O sistema, ele se restaura. É só deixar ele quieto. Deus criou um ambiente onde ele foi feito para funcionar. Ok? Você tem milhares de herbívoros para centenas de carnívoros. Se fosse o contrário, o sistema quebraria. Uma vida sustentável. Ok? Algo que todo dia se regenera. Eu não sei se você já parou para observar o mundo animal. Mas se você conhece um pouquinho da cultura da África, certo? Os rebanhos, eles vão parir todos, basicamente, simultaneamente. Gnus, búfalos, zebras, impalas,
E qual é o propósito de parir todos basicamente no mesmo período? Sustentabilidade. Porque os filhotes são presas fáceis. E se eles chegarem ao mesmo tempo, o que acontece? Enquanto alguns predadores estão devorando uns os outros, conseguem mais tempo para se tornar mais habilidosos, hábeis para fugir. É assim que funciona. O que é isso? Isso é um sistema criado por Deus para funcionar. Como é que chama isso? Paraíso. Para quem viver? Para mim e para você. A ideia de Deus é essa. Se entendermos isso, pastor, o pecado chegou, está certo. O caos chegou, está certo. Mas ele não precisa chegar para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para os meus negócios. Se eu obedecer e entender como as coisas foram feitas e colocar a minha vida nesse padrão, meus irmãos, eu só tenho que ter cuidado. Porque se eu não colocar luz, mas fizer em ambiente que não é firme, eu posso me dar mal. Se eu construir as coisas num ambiente firme, mas não colocar luz, ou para muitas vezes, para enfrentar algumas coisas, eu não utilizar a fé, ou não entender a sustentabilidade, inevitavelmente a minha vida acaba caminhando para o caos. Quando olhamos para tudo isso, o 26, ele chega. E ele chega dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E 3 coisas nós vamos ver que o homem vai ter que também colocar na sua vida. Primeiro, domínio. Domine sobre os peixes, sobre os animais. Domine, frutificai, multiplicai-vos e dominai. O domínio, que aqui nós vemos de áreas externas, mas quando olhamos Gálatas, certo? Vemos os frutos do Espírito e dentro deles está lá o domínio próprio. A capacidade de controlar a si mesmo. A entender que as tentações não vão diminuir. Não é assim que funciona. Eu é que tenho que aprender a lidar com elas. As dificuldades, elas vão aparecer. Mas eu tenho que aprender a me controlar. Eu perdi 2 irmãos com álcool. Eu perdi 2 primos, alguns tios, tudo com problemas com álcool. Esse dia eu cheguei num ambiente, e aí, para almoçar, o pessoal tinha me convidado, e assim que eu estacionei meu carro, a casa era no alto, eu escutei um falando assim, nós estamos bebendo, o pastor chegou, hein? Aí eu cheguei, disse, escutei, porque a gente se converte, mas não fica surdo. Então, eu escutei. Aí eu olhei, subi, aí cheguei lá, já olhou e falou assim, e aí, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, fica à vontade. O vinho que Jesus bebia, tinha álcool ou não? Aí eu já vi que queria me colocar no rolo. Falei, olha, a pergunta está errada. E ele falou, qual era a pergunta certa? Eu falei, o quanto de vinho Jesus bebia? Que tinha álcool, a gente sabe. Agora, o quanto bebia? Aí eu olhei para ele e falei assim, pô, mas irmão, eu estou vendo que você está muito preocupado com a vida de Jesus, querendo colocá-la como um exemplo da sua. Então, posso falar mais 2 coisas que Jesus... Ele falou, pode falar. Jesus também andava em cima d'água e não fazia sexo. Aí ele olhou e falou, me quebrou, hein, pastor? Aí não vai dar não, pô. Zeca Pagodinho foi ele. Você consegue ter domínio próprio, controle. Você está entendendo? Deus vai dizer, é importante que nós tenhamos domínio próprio, meu irmão. Está lá o profeta Isaías dizendo que ia chegar tempo, eu acho que já chegou, capítulo 4. 7 mulheres para um homem, maluco. As mulheres estão dando cabeçada. Você está rindo? Você pensa que é só você, que os hormônios de pastor não quer mulher. Esse dia o cara falou comigo assim, pastor, eu estou num nível de vida que se eu olhar até para mulher gostosa assim, não sinto nada. Eu falei, não anda comigo que eu sou má companhia. Eu não estou nesse nível, Celinho, não estou. E se
se for mais velho, se for para cima de 35, a maioria tem que lidar com esse troço. Porque nós viemos de uma cultura, irmão, de revistinha. Um troço doido. Não é? Você pode notar, se chegar uma mulher com decote grande, com a saia curta, veio visitar na igreja, se o cara tiver de 35 para cima, ele já viu ela lá fora. É ou não é? Já viu? Sabe onde sentou? Viu aquela irmã que sentou na Zona Oeste? O outro via, rapaz, aquela que estava com a saia jeans, com um sapato vermelho, aquela loura. Aí o outro já fala, casada, solteira, viúva. Ora, mora lá na esquina da rua tal, ele sabe tudo. Se for garoto novo, sabe o que eles falam? Vi não. Não, entrou aqui, não vi não. Domínio próprio, meu filho. Tem que ter controle. É ou não é? Fugir da aparência, não precisa nem ser mal não, só aparentou. Eu estou rapando fora. Esse dia tinha ido pregar na igreja do Silmar, me deixou no hotel, aí tinha um elevador aqui e outro lá. Aí quando abriu o elevador, saiu 4 demônios. Uns demônios bonitos, rapaz. Uns demônios bem vestidos assim. Falei, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que vai para a internet e fica doido quando eu falo assim. Pastor, não pode falar. Então o que eu vou falar? Uma estralha ruim, um troço que não... E veio aquilo serpenteando assim. E eu baixei a cabeça e lá no meu cérebro falando, olha. Eu falei, não vou olhar. Não vou. Quando de repente uma vozinha suave disse assim, é o pastor Cláudio. Aí eu olhei e falei, boa noite, minhas irmãs, Deus abençoe. E tinha um corredor aqui, eu entrei. Quando eu entrei para o corredor que eu fui andando, elas iam passar, eu escutei uma falar assim, vão ver o quarto que ele está. Aí eu fui, tomei um banho, troquei de roupa e fui para a igreja. Preguei. Quando eu voltei, cheguei na recepção e falei, irmão, pode pedir alguém para ir no quarto comigo? Por quê? Eu falei, não, gostaria que alguém fosse no quarto comigo, por favor. Aí ele falou, não, eu vou, pastor. Deixou um outro lá, e ele subiu. Eu falei, irmão, entra no quarto, por gentileza. Eu não sei. É a minha reputação, é o meu nome, é a única coisa que eu tenho. E eu também não sei se a dona está lá dentro. O que eu faço? Eu já coloquei uma estratégia na minha cabeça. Se eu entrar num ambiente, tiver um troço desse, eu caio babando assim. Ela vai falar, ele sustou, infartou e vai rapar fora. É a única coisa que eu vou criar. Porque, me entenda, olhe para mim, querido. O que está em jogo não é mais o meu nome. Eu carrego o nome do Senhor, o nome da minha família. Você está entendendo? Não tem só a ver com você não, querido. O nosso nome está atrelado, é um evangélico que pode cair. Então, se alguém tiver caído, ajude. E se não puder ajudar de perto, joelho no chão, clamando para Deus sustentar os seus. Segunda coisa, liberdade. Porque eu gosto quando Deus diz, homem, está vindo isso tudo aí, tudo isso para você. Os animais para alimento, tudo. Os veganos morrem quando a gente fala isso. Agora, cá que eu venho o rodízio de alface e couve só vai dar lagarto e formiga. Eu respeito, mas eu gosto de uma carninha. Você gosta também? Aí o pessoal fala, pastor, vai matar o frango. O irmão da ponta aí, louvado seja Deus, não é verdade? Eliel, isso aí, comer é bom demais. Se você não quer, guarda para mim. Mas olha só, é importantíssimo nós entendemos a liberdade que Deus... E a vida para mim ficou mais suave o dia que eu vi Jesus conversando com o jovem rico. Eu aprendi uma grande lição. Jesus vem e o jovem rico falou assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que você me chama bom?
Me parece que o garoto achava que era bom. Então Jesus quis dar uma nele e disse: por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Conhece os mandamentos? Não matarás, honra teu pai e tua mãe. Ele diz: conheço e pratico desde a minha mocidade. Jesus disse: então, mas ainda te falta uma coisa. Vá, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Tem que ter muita maturidade para entender isso, porque isso é Lucas 18. E Lucas 18, Jesus está conversando com um jovem rico, mas no 19 ele vai na casa de um velho rico. E na casa do velho rico ele diz: hoje veio salvação a esta casa, porque o problema não é dinheiro, é maturidade. É assim que funciona. Mas quando nós olhamos para essa estrutura, quando Jesus diz: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue, o que o jovem fez? Ele gostou? Ele foi embora, sim ou não? E o que Jesus fez? Nada. Respeitou o direito dele. Respeitou o direito dele de ir. Você não quer? Você pode ir. Nós que temos compromisso com a vida eterna, sabemos que às vezes não adianta falar, mas bota o joelho no chão e ora a Deus para ter misericórdia daquela vida. Porque o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. E muitos deles são nossos. Pertencem à nossa família, à nossa casa. Às vezes, quando eu evangelizo alguns da minha família, duro. E eu dobro meu joelho na madrugada e eu falo: Senhor, essas pessoas conhecem o endereço, então só peço uma coisa ao Senhor: deixa elas morrer devagar. Porque quem morre devagar pode ter certeza que vai. Que na hora do aperto, meu filho, é ou não é? O ateu diz que não crê em Deus, mas Deus também não crê em ateu. Olha o problema. Às vezes eu estou lá e falo: Senhor, toma, coração duro, mas sabe, porque a gente já evangelizou. Olhe bem, e limites. Limites. Domínio, liberdade e limites. Me parece que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não se reproduzia. Assim como a árvore da vida também não. Era apenas uma árvore de cada uma. Não havia a possibilidade de, em cada esquina, encontrar com uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia. Mas o que ela era? Um limitador. Um limite. Para que nós que servimos a Deus, venhamos entender que para nós existe limite. E o limite cujo qual se estabelece. Por que a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo? Porque se o justo lida com o injusto, inevitavelmente ele continua sendo justo. Porque ele é justo, ele não pode mudar a natureza dele. E é assim que funciona. Quando nós começamos a viver desse jeito, mais do que vermos a nossa vida melhorar, nós vamos ver o nível de influência que podemos colocar sobre os nossos irmãos. É assim que funciona. É importante. Eu vou te recomendar ler Gênesis 1. Dá uma olhada e vê em cada passo. Será que eu estou colocando a terra primeiro que o céu? E é por isso que as coisas não estão indo bem? Não. Eu coloco o céu primeiro e a terra depois. O que me falta? Será que é luz? Eu sou alguém tão de coração aberto, tão bom. Eu acredito em qualquer pessoa, em qualquer promessa. Então, eu me entrego, por inteiro de um ambiente pouco iluminado. Então, eu sempre gero prejuízo, me gera dor, confusão. Minhas coisas sempre são num ambiente instáveis. Eu nunca consigo ir ou fazer algo firme e constante. Eu começo e quando eu vou olhar, tudo aquilo que eu construí caiu por terra. É isso? Não. Eu vou indo bem, mas o meu problema é governo. Eu já até prosperei em alguns ambientes, mas não consegui me manter, porque me faltou governo, administração. Ah, não, pastor, meu problema é sustentabilidade. Eu não sei o que é meu dinheiro, eu não sei o que é meu, eu tenho dificuldade de construir as coisas para a continuidade. E aí antigamente eu não tinha acesso a isso. Por quê? Porque eu era só itinerante. Eu pregava e ia embora. Depois eu comecei a pastorear a igreja.
E aí eu aprendi uma série de coisas. Como itinerante, a gente não sabia, pelo menos eu não sabia, o quanto uma oferta valia para a igreja. Eu sabia o quanto ela valia para mim. Hoje eu sei o quanto ela vale para a igreja e quanto ela vale para mim, porque a igreja não tem um culto só, ela tem muita coisa para gerenciar. Antes eu pregava e não via o resultado, a transformação das pessoas. Hoje eu prego pelo menos 6, 8 vezes por mês na igreja que eu pastoreio. Primeiro, antigamente podia-se pegar uma mensagem e percorrer o Brasil inteiro. Hoje todo culto tem que ter um. E os crentes na igreja, o cantor vem aqui cantar, sabe o que eles querem? Que canta a mesma música, canta aquela. Canta aquela e canta 20 músicas. Que a gente está cansado de cantar. O pastor vem aqui para pregar 2 vezes a mesma palavra. Olha lá, olha lá. Não está estudando, não está preparando nada. 1 ano e meio atrás, está aqui anotado aqui, ó, pregou essa mensagem. Dá vontade de falar, vá para o inferno, miserável. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Porque é verdade. Então eu aprendi uma coisa, ó, o mundo está aí para ser salvo. E Deus está precisando de gente. Homem. Tem homem aí? Isso aí. Isso aí. Um homem para o seu tempo, para a sua hora, para o seu momento. É isso aí. Ó, Saul não dorme. O que estão precisando? De um homem que saiba tocar bem. Conheço um cara, sabe tocar bem, certo, de boa aparência, sisudo em palavras. E o melhor de tudo, Deus é com ele. O que Golias disse? Eu estou querendo um homem. Davi falou, sou eu. Vou matar esse maluco com a pedrada na cabeça. Você é um homem para resolver alguma coisa. O que eu também não sou obrigado a saber. Você é que tem que perguntar a Deus. Senhor, que eu sou homem, eu sei. Isso eu tenho certeza. Nem muita certeza eu tenho não, mas eu tenho quase certeza. Agora eu estou precisando saber onde é que o Senhor vai me usar. Posso ouvir um amém? Amém. Então você fica de pé, para parecer que está acabando. E agora eu quero orar. Para ele não esquecer nada daquilo que você recebeu aqui. Para colocar tudo em prática. E hoje, quando você chegar na sua casa, quem vai para casa logo depois do culto? Então eu vou te dar pega a sua mulher assim que você chegar em casa. Espera aí, rapaz. É que eu falei pega, pareceu coisa errada. Chega perto de sua mulher e lasca-lhe um beijo nela. Vai direto nela, não vai em nenhum lugar. Se as crianças vier, você sai. Chega lá, vai, olha para ela e diga, minha querida, fala eu te amo. Isso, abraça ela aí. E solta ela vai estar meio zonza. Sim. E ela vai falar aqui, você ficou doida? Eu falei, não, eu estava bravos. Macho alto. Não sou eu, mas vou você. Fala para ela isso. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Vivemos tempos desafiadores, é verdade. E tem uma geraçãozinha que precisa muito do nosso exemplo. Que Deus te sustente. Não recue. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você atravessa hoje. Talvez um problema de saúde em você ou na sua casa. Mas lembra da fé. A fé pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer por esta noite, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao longo deste dia e aquilo que ainda será ministrado amanhã. Que cada um de nós possamos sair daqui com a certeza de que pertencemos ao Senhor. E que muitas coisas podemos fazer por nossa força, pelos nossos relacionamentos. Mas o nosso maior relacionamento e a nossa maior força está nos céus. E ela acessamos com os nossos lábios e um coração voltado para o teu trono. Toma cada lar, cada família. Toma os nossos cônjuges, os nossos filhos,
os nossos netos, os nossos pais. Toma nossa casa em tuas mãos, Senhor, e continua nos fortalecendo, nos dando condições de que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, da nossa postura, ó Pai, porque para nós não nos basta viver nas trevas, fomos retirados dela para vivermos na tua maravilhosa luz. Sustenta-nos e ajuda-nos, ó Deus, porque sem o Senhor nós nada podemos. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe a todos. Aplauda ao Senhor.